Compreendendo a unção, por Kenneth Hagin, capítulo 3. Como a unção me orientou? O texto que acabamos de escutar em 1 João diz: a unção que dele recebestes permanece em vós e vos ensina a respeito de todas as coisas. Qual é o propósito daquela unção? Visa-nos ensinar-nos todas as coisas. Lembro-me da noite em que nasci de novo. Esse novo nascimento foi no dia 22 de abril de 1933. Sei que a unção entrou em mim naquela mesma noite. Estou tão consciente dela dentro de mim como estou consciente das minhas duas orelhas fora de mim. O Espírito Santo começou a procurar me ensinar muitas coisas, mas minha cabeça não sabia acompanhá-las. Não sabia. Acontece tão frequentemente termos recebido uma lavagem cerebral espiritual. Nossa cabeça fica tão entulhada com coisas religiosas e não fomos treinados a escutar e a seguir nosso espírito. Mas foi ali, naquele leito de enfermidade, como um inválido de 15 a 16 anos, que penetrei no estudo da palavra e o Espírito Santo de Deus me ensinou a respeito da cura divina. 5 médicos já me tinham dito: você vai morrer e pronto. Você não poderá viver. Não há nenhuma chance entre 1 milhão de você viver. Mas algo dentro de mim, aquela unção que nos ensina todas as coisas, aquele algo lá dentro dizia: você não precisa morrer. Não agora. Não com essa idade. Não como adolescente. Você poderá viver. Poderá ser curado. Falei: posso mesmo. Alguma coisa dentro de mim disse: está tudo no livro. Estude o livro, a Bíblia. É ali que tudo se acha. E graças a Deus, fui penetrando no estudo da Bíblia e ele me ensinou. Não tive nenhum professor humano. Era difícil, no entanto. É mais fácil aprender as coisas espirituais se temos um professor humano, porque podemos vê-lo, escutá-lo e o testemunho do Espírito Santo em nosso íntimo nos deixará saber se o professor está ensinando coisas certas ou não. Deus me ensinou, louvado seja o seu nome. Prestei atenção a ele e ele me guiou bem para dentro da palavra, bem para dentro da fé e bem para dentro da cura. E se eu nunca tivesse escutado, nunca teria sido ensinado, teria morrido e passado para a glória, e teria deixado de fazer aquilo que Deus me vocacionou para fazer, e não teríamos nenhum centro de treinamento bíblico Rema. Estou tão contente porque aprendi a escutar. Percebi depois de ter recebido a minha cura, que se eu tivesse prestado atenção àquilo, que algo dentro de mim estava prestes a me ensinar, querendo me falar, teria saído daquela cama muito tempo antes. Continuei como inválido durante 16 longos meses antes de ser curado. Posso lançar este répido a qualquer pessoa, onde quer que esteja. Se ela tem o Espírito Santo habitando nela, aquele que é o autor da Bíblia, ele a dirigirá diretamente para a cura divina. Se for o mesmo Espírito Santo que escreveu o livro dos livros, ele vai lhe ensinar o que a Bíblia contém. Quando ele abriu a palavra para mim, agi à altura. Não conhecia ninguém que acreditava na cura divina, de modo que não havia ninguém para orar por mim. Mas graças a Deus, aprendi a escutar o meu espírito. Bem no meu íntimo, aquela voz que me dizia e orientava, dizia: você crê muito bem dentro dos seus conhecimentos, mas aquela última frase de Marcos 11:24, e tê-lo-eis, forma um conjunto com a frase anterior: crede que o recebereis. Marcos 11:24. Tudo quanto em oração pedirdes, credes que o recebestes, e será assim convosco. Vi tudo como num clarão de luz. O que eu estivera procurando fazer era obter a cura primeiro, recebê-la primeiro, para então crer nela. Ele disse: creia nela primeiro, e então você a receberá. De Sartre, comecei a dizer em voz bem alta, lá no meu quarto: creio que recebi a cura do coração deformado. Creio que recebi a cura da paralisia. Creio que recebi a cura da infecção incurável do sangue. E enquanto eu dizia assim, louvando a Deus pela cura, aquela unção em mim, disse: levante-se, quem está com saúde não deve ainda estar na cama às 10:30 da manhã. Pensei por um momento: como vou me levantar? Estou paralisado. Mas quando fiz o esforço e agi de conformidade com a palavra, o poder de Deus desceu sobre mim e passou por mim como um choque elétrico. Aprumei-me direito sobre os pés e estava curado. E minha cura continuou desde então.
digo isso para a glória de Deus. Tenho gozado de meio século de saúde divina. A última vez que senti foi em agosto de 1933. Não me compreenda mal. Não sou contra os médicos. Dou graças a Deus por eles. A ciência médica ajudará as pessoas tanto quanto puder. Se eu tivesse tido necessidade de ir a um médico nesses últimos 50 anos, teria ido, mas nunca foi necessário. Por outro lado, já mandei outras pessoas aos médicos, paguei as contas e comprei os remédios. Muitas vezes, os médicos conseguem manter as pessoas com vida até que possamos colocar dentro delas uma dose suficiente da palavra para receberem a cura divina total. Minha cura foi realizada porque prestei atenção àquela unção interior que nos ensina todas as coisas. Escutei, obedeci e saí daquele leito de enfermidade. Lanço outro rápido a qualquer pessoa que nasceu de novo, porque esse nascimento é do Espírito. O Espírito levará você ao batismo no Espírito Santo. E foi aquele mesmo Espírito, aquela mesma unção que ensina, que me levou para o batismo no Espírito Santo. E depois da minha cura, comecei a buscar a comunhão daqueles cuja crença era como a minha. Algumas pessoas do Evangelho pleno tinham chegado à nossa cidade. Embora possuíssem muitas características que não entendia nem achava certas, não as critiquei. Dei-lhes as boas-vindas de braços abertos. Fiquei feliz por ter achado pessoas que acreditavam na fé e na cura, com as quais podia ter comunhão. Precisamos dessa comunhão e fraternidade. Pois bem, ninguém precisa frequentar os cultos do Evangelho pleno por muito tempo antes de ouvir pessoas pregarem e testificarem a respeito do batismo no Espírito Santo e do falar em outras línguas. Quando eu as ouvia falar assim, fechava os ouvidos, porque não sabia se era certo ou errado. Pensava, vou ter de tolerar um pouco de fanatismo a fim de poder ter um pouco de confraternização nas questões da fé e da cura. Estava para me matricular num seminário batista. Sim, podemos ser totalmente salvos, levar as pessoas a receberem a salvação e a cura todos os domingos, ver a operação de milagres e ainda fechar nossos ouvidos a outras coisas da palavra. Deus nos abençoará tanto quanto possível, porque Ele quer nos abençoar mesmo. Ele não está desejando pegar-nos em falta, louvado seja o seu nome. Ele confirmará a sua palavra. Se pregarmos a respeito da salvação, as pessoas ficarão salvas. Se pregarmos a respeito da cura, as pessoas ficarão curadas. Eu pregava sobre o batismo nas águas e as pessoas se batizavam nas águas. Pregava sobre a oração e as pessoas oravam. Pregava sobre o viver correto e as pessoas viviam corretamente. Nenhuma delas, no entanto, recebeu o batismo no Espírito Santo, porque eu não disse a mínima coisa a respeito. Esse negócio do Espírito Santo. Andando pela rua certo dia de abril de 1937, na minha cidade natal, falei ao Senhor, e agora, Senhor, quem está com a razão quanto a esse negócio do Espírito Santo? Minha igreja diz que quem nasceu de novo já recebeu do Espírito. E é verdade, mas uma meia-verdade provoca mais danos do que uma mentira. Dizem que tudo consiste só nisso. E aí termina. E comecei a citar o Dr. Fulano e o outro pastor batista de renome. Falei em seguida, ora, essa gente pentecostal diz que está batizada no Espírito Santo de conformidade com Atos 2,4. Mas alguns outros companheiros batistas, dos quais gosto muito, me dizem que há uma experiência subsequente à salvação chamada o batismo do Espírito Santo e é um revestimento do poder das alturas. Mas não é necessário falar em outras línguas. Minha tendência é seguir a ideia deles. Quem está com a razão a respeito disso? Embora eu não tivesse o batismo no Espírito Santo, ele estava em mim porque nasci do Espírito, e o Espírito testifica em meu espírito que sou filho de Deus. No mesmo momento em que perguntei quem está com a razão, aquela unção dentro de mim começou a me ensinar. Não havia nenhuma voz que trovejava por fora. Era aquela voz mansa e suave, como a chamamos, que todo crente recebe por dentro. Lá no meu íntimo, ele falou com tanta clareza, ele sabia que eu conhecia a palavra, pois ali constantemente, antes mesmo de começar a pregar, já lera o Novo Testamento 150 vezes e algumas porções ainda mais do que isso. Ele perguntou, o que diz Atos 10:38? Respondi, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38.
Aquela voz disse: qual foi aquela última declaração que você acaba de fazer? Falei: e recebereis o dom do Espírito Santo. E então, o que diz o versículo seguinte? Respondi: pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 39. Qual promessa é aquela? Perguntou a voz interior. Diante da minha excitação, aquela voz interior disse: cite aquela frase final no versículo 38. Falei: e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, Senhor, continuei. É certo que creio nisso. Creio no Espírito Santo agora. São aquelas línguas em que não acredito e a respeito das quais nada sei. E aquela voz interior disse: o que diz Atos 2:4? Com grande facilidade falei. Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a... Oh, percebo, estou vendo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O mesmo Espírito de quem nasci e a quem fiquei conhecendo no meu leito de enfermidade ensinou-me a respeito da cura divina e do batismo no Espírito Santo. O mesmo Espírito me orientou, pois a sua unção permanece em mim. Receber o batismo no Espírito Santo é receber do mesmo Espírito. É uma dimensão mais profunda. É entrar na plenitude daquilo que Deus reservou para nós. E assim, andando pela rua na minha cidade natal, falei imediatamente: irei para a casa do pastor do Evangelho Pleno e receberei o Espírito Santo agora mesmo. É uma decisão firme para um pastor batista adolescente tomar. Naqueles dias, o costume do Evangelho Pleno era realizar cultos de espera para o recebimento do Espírito Santo. Acho que é excelente esperar em Deus, mas não demore para receber a plenitude do Espírito Santo. Primeiro receba a plenitude e depois demore-se nessa experiência. Acho que se trata de um aspecto em que temos ficado por fora. Devemos ter cultos de esperar, Atos 1:4. Não de demora, mas de expectativa. Quando falei ao pastor: vim para cá a fim de receber o Espírito Santo, a primeira coisa que ele disse foi: espere. Não falávamos aleluia na minha igreja, mas eu o disse uma meia dúzia de vezes. A sensação era como se alguém tivesse feito um fogaréu dentro de mim. Comecei a arder e então produziu chamas altas. Parecia que conseguia ver palavras estranhas surgindo e parecia que eu sabia qual seria o som delas se fossem faladas. Comecei a falá-las audivelmente. Falei em línguas durante 1h30 e cantei 3 cânticos em línguas. Glória a Deus, aquela unção, o mesmo Espírito, a mesma voz que me levou à cura divina do meu coração deformado e da minha paralisia quase total, levou-me diretamente a essa experiência. O Espírito Santo ensinará a você, também se você prestar atenção a ele. Todo crente tem aquela unção. Note que eu não disse todo crente cheio do Espírito Santo. Todos os crentes têm neles aquela unção.